dos quais o crente deve fazer uso para que a sua voz seja ouvida, mas jamais de uma forma violenta, jamais de uma forma que vai causar qualquer distúrbio dentro da sociedade. O distúrbio que nós causamos é a pregação do Evangelho pela qual aquele que receber será salvo. A igreja jamais vai deixar de pregar o Evangelho, a igreja jamais vai deixar de obedecer ao chamado divino, de viver de acordo com a vontade de Deus para glorificar o nome do Senhor, independentemente do que as autoridades governamentais dizem ou não. Então, irmãos, no caso claro da nossa situação aqui nos Estados Unidos, em que nós claramente entendemos, e é tão reforçado hoje, a separação entre Estado e Igreja, e que nós somos de acordo com a separação entre Estado e Igreja. Estado e Igreja não se podem confundir, é assim desde o tempo do povo de Israel, sempre foi assim, mas nós precisamos de entender, afirmar e valorizar e fazer a nossa voz ser ouvida de que nós somos a nation under God. Nós somos uma nação debaixo de Deus. O que significa que a pregação do Evangelho ela tem que ter livre curso e tem que ser pregada como ela está escrita. E a igreja não pode jamais se sujeitar e se desobedecer à vontade divina da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Temos meios para o fazer. O que é que eu tenho visto, meus amados irmãos, nas últimas décadas, no tempo que tenho estado aqui, tem 2 décadas, e o que já via em Portugal, quando vivia lá, é uma omissão que a igreja tem, debaixo deste versículo, de distorcer o que está escrito, e porque, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, então a gente fica calados e quietos. E à medida que o tempo vai passando, a igreja tem cada vez menos valor, é cada vez menos ouvida. A voz da igreja não é ouvida no mundo hoje, muito pouco. E muitas vezes, e as poucas vezes que é ouvida, normalmente é por razões erradas. É porque alguma coisa errada acontece. Nós precisamos, irmãos, de nos fortalecermos no Senhor e olharmos as coisas que estão acontecendo nestes últimos tempos, nestes últimos dias, e sairmos para a rua e proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus e levantarmos a nossa voz, sabendo que vai haver um preço a pagar, sabendo que vai haver um risco a correr, mas precisamos pregar o Evangelho e fazer a nossa voz ser ouvida. Aquilo que a Bíblia define como certo é certo, independentemente da nossa opinião ou posição que o governo tem. Aquilo que a Bíblia define que é errado, independentemente da posição do governo, das autoridades ou do mundo, ou nossa até. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus, anunciar a verdade, viver pelas verdades divinas, é a obrigação do salvo, independentemente do lugar onde se encontra. Mas como é que ele faz a sua voz ser ouvida? Ele não sai à rua com armas, ele não tenta matar os inimigos do Evangelho, ele não sai à rua fazendo distúrbios, ocasionando tumultos em lugares onde não deve. Ele sai à rua com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, falando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Sujeitar às autoridades significa que se uma determinada coisa é determinada por uma autoridade e ela não interfere com o Evangelho, a gente deve obedecer e deve dar o exemplo. Pagar impostos. Temos que pagar impostos. Mas o dinheiro dos meus impostos vai para aqui, vai para lá. Dentro daquilo que lhe é permitido fazer, façam. Baixo assinados. O crente deve se envolver nessas coisas. Envolva-se na sua cidade em tudo que você puder para fazer a sua voz ser ouvida. Há mecanismos que nós temos. No caso aqui dos Estados Unidos, imensos, os quais a gente não usa. Ligar-se e filiar-se em organizações que nos ajudam a que a nossa voz seja ouvida e que a proclamação do Evangelho aconteça. Mas o que acontece, meus amados irmãos, o que mais se vê é estarmos quietos e calados e deixarmos que o mundo continue avançando com políticas erradas e com coisas erradas. Depois, no final, o que nós sabemos fazer melhor é criticar e murmurar. Não fomos chamados a criticar e murmurar. Aliás, eu estou cansado disso. Eu já ouvi, já falei com várias pessoas, a pessoa não vota. Mas depois esquece-se dos governantes. E já disse a alguns, você não tem direito a falar. Você tem nada a dizer, porque quando chegou o dia de voto, você não foi votar. Você não foi votar. E a pessoa diz assim, eu não sabia em quem votar. Vota no candidato que se aproxima mais das Escrituras, sabendo que não vai ser as Escrituras, porque o candidato não se chama Jesus Cristo. Você sabe isso? Mas vai fazer o seu direito de voto e a sua obrigação de cidadão. Vai votar. É chamado por um referendo, vai dar a sua palavra.
Envolve-se nas coisas, faça a sua voz ser ouvida. Não sai pela rua a pregar o Evangelho, mas queixa-se o estado da igreja no mundo. Queixa-se que o mundo não ouve a igreja. Eu tenho dificuldade, meus amados irmãos, de entender como é que ao domingo pela manhã, o culto do domingo de manhã da nossa igreja ou de qualquer igreja onde a palavra de Deus é pregada tem menos audiência do que o futebol que passa na televisão, que acontece lá num estádio não sei onde. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo perceber como é que um concerto qualquer de música tem maior audiência do que a palavra de Deus está a ser pregada e anunciada, e nós ficamos calados. Use o seu social media. Você passa horas no social media. Usa para falar o Evangelho. Usa o que está acontecendo no mundo para pôr a sua voz fora. Meus amados irmãos, para com essa ideia de que o social media não é para crente. Tem muita gente achando isso, irmãos, perdendo a oportunidade. Perdendo a oportunidade. Usa o seu social media para falar de Jesus, para falar a verdade, para só pôr o erro. Não para se, e vamos chegar aí mais abaixo, não para se intrometer em conversas tolas, coisas de opinião, mas para falar a verdade divina, com autoridade e poder, conforme ela está escrita. Não calunie ninguém. Seja pacífico. O crente é pacífico. Uma coisa, irmãos, que me preocupou nestes últimos dias, quando aconteceu o assassinato do Charlie Kirk, eu tive medo, eu receei que alguns crentes, eventualmente confusos, ou não cristãos, mas defensores da causa, ou simpatizantes da causa, se levantassem e usassem armas ou qualquer tipo de coisa, ou fizessem qualquer tipo de pilhagem ou distúrbio na sociedade. Louvado seja Deus que até o momento eu não ouvi que nada disso aconteceu em lugar algum. E nos poucos lugares onde eventualmente alguém se lembrou de alguma coisa, foram abafados de imediato. Louvado seja Deus. O crente chora a perda de um grande evangelista, um homem de Deus. A igreja está triste. É doloroso. E digo uma coisa, irmão, e aquele que não sente essa dor, ele não é salvo. Porque é impossível alguém que pregava o Evangelho de uma forma tão aberta em lugar público, ao ponto de ser baleado por causa da causa do Evangelho na nossa nação, irmão. É perseguição clara e aberta contra o Evangelho. É possível não se doer, é possível não estar magoado. Mas isso nos dá o direito de sairmos à rua com armas e fazer pilhagens de jeito nenhum. Porque agimos de forma pacífica e amável e mostramos mansidão. Por causa dos meus comentários no social media, que os irmãos devem ter visto, já tive fire. Já tive gente de oposição, gente que levantou contenda comigo, já fui insultado 2 vezes. É claro. Sabe por que não acontece? Só não acontece, a gente não faz. Só não acontece quando nós ficamos calados. Não temos direito de nos calarmos diante da impiedade, se o Senhor é um Deus justo. Não tenha medo da oposição, irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo de falar a verdade. E o Senhor faz o que Ele tem que fazer e Ele irá agir da maneira que Ele tem que agir. Não conseguimos entender os intentos de Deus, como é que aos 31 anos acaba uma vida cheia, que nós esperávamos tanta coisa dali. Mas o Senhor sabe, Ele está no controle. Não sei o que vai acontecer a seguir, não estou tão otimista assim, pessoalmente falando. Mas eu sei em quem eu creio, eu sei quem é o Senhor Jesus Cristo, eu sei quem Deus é, eu sei que Deus sabe o que está a fazer. Aquela bala saiu direitinho de onde tinha que sair e foi ter direitinho onde tinha que ir, porque Deus está no controle. Porque Deus faz o que Ele quer e faz como Ele há de fazer e agir. Assim nos ajuda o Senhor a entender a vontade do Senhor. Contudo, somos pacíficos. Olha a oposição, o contraste, o contrário agora, da sua vida cristã agora. Em que você se manifesta publicamente e age publicamente, mas em obediência e sujeição, com respeito, com ordem. Olha como você era antes. Olha o texto, versículo 4. Versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos. Houve um tempo, meu irmão, que você era insensato. Houve um tempo que você era desobediente. Vivia enganado e escravizado por toda a espécie de paixões e prazeres.
Isto era você antes de Cristo. Você não pode ser mais assim. Você não pode agir mais por emoções, por reações. Você sabe quem tem crido, você conhece a palavra de Deus, você usa o Espírito Santo habita em si e você usa a palavra para agir corretamente. Mas houve um tempo que nós éramos insensatos, éramos obedientes, vivíamos enganados, escravizados, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O crente não odeia aqueles que se opõem ao Evangelho. Na verdade, ele sente pesar, porque podia ser ele. O crente, quando olha para alguém que se opõe ao Evangelho, que se opõe à verdade divina, ele tem dor no coração, porque ele sabe que se não fosse o Espírito Santo, era ele que era assim. Ele sabe que ele foi assim no passado. O crente não se revolta, o crente tem dó. Quando você entrega um folheto a alguém e quer falar da palavra do Evangelho e a pessoa rejeita, o seu coração dói. Porque você sabe, você sabe. Só para os irmãos saber, já parti 3 pelas contas da nação. Não vou tocar neste agora. Você sabe que você fala do Evangelho a alguém, você entrega um folheto, você quer e a pessoa rejeita, você percebe que aquela pessoa está rejeitando o único meio de ser salvo. E o seu coração dói. E você se sente angustiado. Você sabe que podia ser assim. Você se volta para Deus e agradece, Senhor, obrigado, porque tu abriste a minha mente, porque tu me concedeste conhecer-te. Mas quando da parte de Deus, veja o que aconteceu na sua vida, irmão. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Quando é que se manifestou a bondade e o amor pelos homens? Quando Ele amou ao ponto de dar a sua vida, de se entregar, sendo nós inimigos de Deus, diz a palavra. Quando Ele morreu, tomou o nosso lugar, a nossa culpa. E Ele, não por atos de justiça, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Porquê? Porque nós não podíamos. Não é pelas obras, não foi alguma coisa que você fez e Deus olhou e disse assim, boa, vou-te salvar. Não. Não havia nada que você tivesse feito que Deus pudesse aproveitar. Você entende que até você ter Cristo, a sua vida foi um desperdício, você desperdeu a sua vida toda. Porque tudo aquilo que você fez, não importa quanto você alcançou, não importa quantos milhões você fez, não importa quantas boas obras você fez, não tem valor para Deus algum, porque foi feito à parte de Deus, foi feito em pecado. Não tem nada que Deus pudesse lá tentar salvar alguma coisa, qualquer coisa aqui que dá para dar um jeito. Não tinha nada. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens e todos tinham desviado. Não havia um justo nem um sequer. Ninguém tinha temor e buscou a Deus. Deus olhou para nós em nossa impiedade, cheios de boas obras, achando que éramos muito bons. E Deus olhou e não tinha nada que Ele pudesse aproveitar. Não havia uma única coisa. Um único ato. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. O Senhor olhou e teve misericórdia. E Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem é que agiu? O Espírito Santo. Se você é salvo, se você tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador, foi o Espírito Santo que o convenceu, que o levou até à cruz e o fez ver Jesus. E nesse impacto da sua vida, a sua vida mudou. Os seus atos antes praticados, você percebeu que não tinham valor, mas o ato da cruz, o ato redentor era o valor maior ao qual você se agarrou. Você acha que conseguiu isso por si? Alguém que não conseguia nem praticar um ato bom diante de Deus, conseguiu agarrar, tomar para si a morte e a ressurreição do Senhor? Não! Foi Ele que trouxe a nós, foi Ele que fez a nós. Só existem 2 religiões no mundo, irmão. Só existem 2 religiões. E você pode estudar toda a série de religiões se você quiser, vai dar tudo no mesmo. Lhe garanto que dá tudo no mesmo. E não diga que não faça, você tem curiosidade, vá conhecer. Você vai ver que há só 2. O cristianismo e a falsa religião.
A falsa religião diz assim: você vai fazer tudo que você puder, você conseguir, para você ser uma pessoa melhor, para você chegar até Deus, ou qualquer tipo de divindade, para você se ajustar. É você que se vai ajustar. Cristianismo é o contrário. É Ele veio a nós porque nós não podíamos ir a Ele. É Cristo vindo, por isso é que é cristianismo. O verdadeiro cristianismo. Porque entre aqueles que professam o cristianismo, tem muitos que também andam à volta das obras e estão tentando chegar a algum lugar. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele diz: Senhor, eu não podia, por isso é que tu viestes. Irmão, e deixa-me dizer uma coisa: essa é a única razão que a gente celebra o Natal. Então? Essa é a única razão para celebrar o Natal. Eu sei que os irmãos gostam do Natal e eu gosto do Natal. Alguns dizem que eu não gosto do Natal. É mentira, eu gosto do Natal. Eu só gosto mais da Páscoa, claro. Páscoa é o nosso feriado. Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na verdade há uma razão para celebrar o Natal, uma razão forte, uma razão bonita, e não é os presentes. É claro, longe de ser o Papai Noel, longe. Longe. A razão de celebrarmos o Natal é porque o menino nasceu. Um filho nos foi dado. O filho nos foi dado. E ele veio cá à terra porque nós não podíamos ir até ele. Essa é a beleza do Natal. É esse momento da encarnação de Cristo, do nascimento do Salvador, de forma virginal extraordinária, que a gente não consegue explicar. É a razão e a diferença entre cristianismo e qualquer religião, que é tudo a mesma, que se chama falsa religião. Ele veio a nós porque nós não podíamos ir a ele. Propiciação. Ele veio. Ele tomou o nosso lugar. E ele não só tomou o nosso lugar na cruz, ele tomou o nosso lugar desde o nascimento, vivendo uma vida perfeita, a qual nós não podíamos viver. E nessa vida perfeita, na morte e na ressurreição do Senhor, nós temos vida eterna. Essa é a diferença. Você não encontra isso em nenhuma religião. E deixe-me dizer-lhe mais, e muitos que falam de Jesus, estão falando de um Jesus que não é esse. E isso é falsa religião junto com as outras. Até Jesus mesmo disse: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não me conhecem. E eu lhe direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos praticais a iniquidade. Não se confunda porque ouviu falar de Jesus. Verifique se é o Jesus da Bíblia. Se é o Jesus que veio tomar o lugar, se é o Jesus que veio, se é o cristianismo que veio. Se é verdade o Evangelho. Meu amado irmão, não é o nosso jeito de pregar. É o que a Bíblia ensina. Esta semana em conversa com o Senhor, e ele disse-me assim, falei várias vezes, a Bíblia diz isto, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz o outro, e o fulano dizia-me que conhecia a Bíblia e que tinha Deus e tal, não sei o que. A uma dada altura virou-se para mim e disse assim: que Bíblia é tua? Nunca li isso. Nunca ouvi isso. Eu disse: a minha Bíblia é a Bíblia que tu compras na loja de $1 por $1,50. É a única. Antigamente a gente se comprava na loja de $1 por $1, né? Agora é $1,50. É a Bíblia. Não tem outra. O fulano dizia que conhecia, mas as coisas básicas do Evangelho ele não sabia. E ele achou que eu estava a falar de uma outra Bíblia. Não, é a Bíblia. Tudo o que eu estou a dizer está na Bíblia. Aliás, eu terminei essa conversa, ou pelo meio dessa conversa, disse que eu só quero que tu saibas que eu não te dei a minha opinião, eu só te falei o que a Bíblia fala. Eu só disse o que Deus diz. O que a palavra de Deus ensina. Nosso guia de fé e prática. E Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo como Salvador. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, versículo 5, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E porquê é que Ele fez isso? E Ele o fez a fim, versículo 7. Note isto, irmão, por favor, note isto. Que tem falhado tanto também no entendimento cristão dos nossos dias. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Porquê é que ele fez tudo isso? Porquê é que ele veio morrer no nosso lugar? Porquê é que ele tomou o nosso lugar, sofreu a penalização do pecado que deveríamos sofrer nós para toda a eternidade, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros e tenhamos vida eterna. Meu amado irmão, você precisa de saber para onde você vai. Você precisa saber que você vai para o céu. Ontem, numa conversa com outra pessoa, a pessoa me disse que não havia mais nada depois da morte. E eu olhei para essa pessoa, para esse senhor, e disse: olha, eu vou para o céu morar com Cristo.
eu vou para o céu morar com Deus. E ele voltou-me a dizer que não havia mais nada. E eu voltei-lhe a dizer, e até o fim eu disse, eu tenho uma certeza que vou. Mas, irmãos, não é porque eu sou bom, é porque ele é bom. E não é porque eu pratiquei obras justas, é porque é por causa da obra dele, do Calvário e do sepulcro vazio. Tenha esta certeza e afirmação. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Não? Agora, Paulo está a falar para ti. Tito, escuta, isto é fiel e tu tens que afirmar isto com certeza. Afirmar, com convicção, categoricamente. Para que os que creem em Deus, olha o versículo 8 comigo, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Onde é que vêm as obras? Quando é que chegam as boas obras? Para aqueles que creem em Deus. Agora escuta, irmão, você crê em Deus, você pratica boas obras. A sua vida é digna diante de Deus. Você se submete às autoridades, mas você age contra a impiedade diante das autoridades, voltando ao versículo 1 e 2. Você tem a sua vida correta diante de Deus e dos homens. Você é um exemplo de um cristão. Você se empenha. Meus amados irmãos, nós temos tanta dificuldade hoje com palavras assim fortes como empenhar. É ceder. Eu não suporto essas pessoas. Fico, ceder. Ceder, a gente vai. Eu vou tentar. Meu irmão, empenhe-se. Ponha esforço nas coisas. Faça as coisas com dedicação. Coloque o coração e a alma no que você faz. Faça as coisas com seriedade. Diante do mundo, meus amados irmãos, parecemos, às vezes, para cá e para lá. Os crentes vão para cá e para lá, vão no mundo de pensamento. Quantos e quantos chega aí fulano qualquer, fala um esterol qualquer, um púlpito qualquer, soa bem aos ouvidos, aí os crentes repetem aquilo. E eu fico, não deve ser isso. Não foi das Escrituras. Aí o outro vai e fala outra coisa, o outro vai, repete. E os crentes andam para cá e para lá, não têm firmeza naquilo que estão a fazer. Empenhe-se nas boas obras, faça o que é certo diante de Deus, tenha o compromisso, a obrigação, o seu dever, o que é o seu papel. Tais coisas são excelentes, olha o texto comigo, irmãos, excelentes e úteis aos homens. O seu empenho a praticar boas obras que provém de um coração regenerado pelo Espírito Santo, que apresenta Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é excelente e é útil. Quer ter uma vida útil? Quer ser útil? Quer fazer qualquer coisa que preste, que interessa? Dedique-se a praticar boas obras em Cristo. Mas em Cristo. Pregue o Evangelho. Faça bem a alguém. Fale do Senhor Jesus Cristo. Viva uma conduta reta. Exponha o erro e o pecado. Fale-se em santidade. Viva uma vida santa. Empenhe-se na prática de boas obras. Coisas que revelam Cristo. Tais coisas são excelentes. São úteis. Os homens, o mundo precisa de ver e ouvir isso. Os seus colegas de trabalho precisam saber a razão da sua fé. Porque é que você age de uma determinada maneira? Porque é que você respeita o seu chefe? Porque é que você tem respeito com as pessoas na rua? Porque é que você tem a sua casa organizada? Porque é que você faz as coisas que são corretas? Não anda de qualquer maneira, fazendo o que mais for conveniente. O crente não vive do que é conveniente, ele vive do que é certo, do que é seguro, do que interessa. Oh, irmãos. Versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Sabe do que é que Paulo está a falar? Acima ele falou de soteriologia. Ele agora está a falar aqui de eclesiologia e outras coisas como essas. De cima ele falou de salvação. Doutrina da salvação. Doutrina da salvação é pela graça, por meio da fé. Justificados com Deus, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Amém? Isso é inegociável. Isso é inegociável. Isso o crente defende e discute e vai até ao fim com isso. Ele morre por essa causa. Agora, a forma de governo de igreja,
Exposição dos bancos. Como é que eu entendo isto? Como é que o outro entende aquilo? Não é coisa para discutir, já chega. Tem gente discutindo demais, coisa que não presta. Tem que ter gravata no púlpito. Na nossa igreja tem. Uma igreja que não tenha gravata no púlpito está errado? Não. Há coisa que não é para ser discutida. Ficámos há muito tempo a discutir coisa que não presta, irmãos. Eu noto isso muito, tenho falado isso muito com a minha esposa. Muito tempo a perder muito tempo com coisa que não presta, a ficar com discussão tola, com história que não importa. Em vez de seguirmos avante e levarmos o evangelho, falarmos de coisa útil. Para de discutir coisa que não importa. Coisa que não é séria. O culto tem que ser às 8 da manhã, tem que ser às 9, tem que ser não sei o quê. Quantas vezes nos damos e nos gastamos tempo e energia em coisas que não são importantes. Foquemos-nos no que é importante. Evite conversas tolas, energias, discussões e contendas a respeito da lei. Um acha que é de uma maneira, outro acha que é outra. A soteriologia está certa, a doutrina da salvação está certa, a salvação pela graça por meio da fé está correto. Conheço um irmão amado, muito, muito amado, que ele consegue fazer o seguinte: ele consegue ter dificuldade em lidar com um irmão que usa uma forma de batismo diferente da dele, não diferente da Bíblia. Note que eu não disse diferente da Bíblia, eu disse diferente da dele. Ele tem uma forma que ele acha que deve ser o batismo, deve ser assim. E tem um irmão que acha que o batismo deve ser diferente. Mas o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma soteriologia, a mesma doutrina da salvação, a mesma salvação pela graça, mesma. Mas ele não consegue ter comunhão com esse. E consegue ter comunhão e orar que um que tem uma soteriologia diferente, mas faz o batismo igual. Eu conheço a pessoa, irmão amado, gosto dele. Mas como é que é possível? Ele não consegue ter comunhão com um irmão que tem a mesma doutrina da salvação, mas faz o batismo diferente. Mas ele consegue ter comunhão com fulano que não prega a mesma doutrina, não é a mesma salvação pela graça, não é a mesma salvação pela fé, mas faz o mesmo batismo. Eu disse, como? Como é possível? Genealogias tolas, coisas contendas que não importam, causam divisão dentro da igreja para nada, causam divisão dentro do corpo de Cristo para nada. Ficar a tentar coar, o fulano falou aquilo, o outro se calhar disse o outro. É a doutrina da salvação, importa, não é? Deixa estar quieto, deixa estar. Deixa estar. Quanto àquele que provoca divisões e aquele que provoca divisões. Olha a seriedade do texto, irmãos. Advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Fala com ele 2 vezes. Fala a primeira. Entendeu? Não entendeu? Quer continuar a criar divisão? Fala a segunda. Você está a criar divisão. Não ouviu? Deixa-o, rejeita-o. A palavra do Senhor usa termos fortes, não usa. Se a gente depois falar isto assim, e não mais está a ser gravado. Eu estou a ler o texto. Está a criar divisão na igreja? Fala a primeira vez. Continua a criar num discutor, fala a segunda, depois é rejeito. Rejeitar. Aquele que está criando divisão no corpo de Cristo, está querendo destruir a igreja de Cristo Jesus. Rejeitar mesmo, pôr para fora. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenado. Isso é ato de quem está condenado, quem está em pecado. Você, quando, depois a partir do versículo 11, eu vou correr aqui um pouco, a hora está a passar. Paulo fala algumas coisas práticas dentro da igreja, importantes também. Ele diz, quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquio, façam possível para vir ao meu encontro, e Nicopolis depois decidi passar o inverno ali. Paulo faz um pedido pessoal. E Paulo pede que atendam ao pedido dele, porque necessita que venham ao encontro dele. É importante nós entendermos aqui as necessidades de quem está no ministério e como a igreja deve ajudar e deve comparecer. Entretanto, o versículo 13 diz: providencie tudo o que for necessário para a viagem de dezenas, do jurista e da Paulo, de modo que nada lhes falte. É importante que a igreja providencie para os obreiros aquilo que for necessário e que nada lhes falte. Enviamos agora com alegria, como os irmãos sabem, dos obreiros de si. Foi a minha preocupação que nada lhes faltasse, que eles tivessem onde dormir, que eles tivessem onde comer, que eles tivessem como chegar e tenham como voltar. A obrigação da igreja é cuidar dos obreiros. A obrigação da igreja é cuidar daqueles que servem a palavra. Amém? Quanto aos nossos,
Ele volta a dizer agora, nota, ele volta ao texto, ele faz uma pequena interrupção para falar dos obreiros, da forma de tratar dos obreiros, daquilo que é necessário com ele também. E depois ele diz assim, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Ele volta ao assunto. Olha a importância das boas obras, a importância de que o crente viva uma vida correta diante de Deus e dos homens. Ele diz assim, aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Ele volta atrás. É como se ele tivesse a acabar, mas ele assim, deixa só ver se eles entenderam. Deixa reforçar aqui. Você nota que Paulo faz muito isso? A escrita de Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, eu sei que a palavra de Deus é claro que é, mas tem essa característica dele. Muitas vezes ele escrevia e volta atrás e puxa o assunto atrás. Ele vai fazer aquilo novamente e diz, olha, a prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Irmão, nota o texto aqui. Nota como ele dobra a seriedade agora. Ele agora diz assim, dedicar à prática de boas obras, o salvo tem que se dedicar à prática de boas obras, a fim de suprir as suas necessidades diárias, a fim de suprir as suas necessidades. No outro texto diz que não dependam de ninguém, que não dependa de ninguém, irmão, supra as necessidades diárias e não seja improdutivo. Meu amado irmão, escuta o que eu lhe vou dizer. Amanhã começa uma semana, para quem trabalha segunda a sexta, ou segunda a sábado, começa uma semana de trabalho. Começa o seu labor normal. Hoje é dia do Senhor, hoje você dedica-se a cultuar a Deus. Amém? Não seja improdutivo. Não é bíblico que você seja improdutivo. É bíblico que você produza as suas necessidades diárias e que você seja um exemplo ao mundo. Meu amado irmão, se você amanhã, eu já disse isto várias vezes, irmãos, você acordou de manhã, deitou à noite, você não produziu nada para a glória do Senhor, você desperdiçou um dia. Você vai dar contas a Deus por ele. Entenda isto. Vou repetir. Você acordou de manhã, você que tem Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em si. Você acordou de manhã, você vai deitar à noite, e você não produziu nada para a glória de Deus, você mais valia ter dormido o dia todo. Você foi improdutivo e você vai dar contas a Deus pelas 24 horas que Deus te deu e você não produziu nada para ele. É a parábola dos talentos aplicada. Eu disse assim, não, pastor, você não entendeu, eu tenho que ir trabalhar, tenho que fazer a minha vida. E eu não disse que você não tem que fazer a sua vida, mas você tem que fazer toda para a glória de Deus, de forma produtiva para Deus, dando um exemplo ao mundo de quem você é. Lembra do sapateiro que foi falar com o Martinho Lutero? Converteu-se, foi falar com o Lutero, à espera que ele disse, Lutero, como é que eu posso servir o Senhor, como é que eu posso servir mais a Deus? Melhor. E ele disse, vá, faça o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo. Fazer as nossas atividades diárias de forma produtiva para a glória de Deus, fazendo um exemplo, falando de Jesus, vivendo uma vida correta, sendo uma vida produtiva. O que tem hoje, irmão, de gente que confessa ser cristão e porque têm vidas improdutivas no Evangelho, podemos dizer abertamente que não são salvos. Porque o salvo não é improdutivo. Na escola, onde ele estiver, ele vive corretamente para a glória de Deus, ele manifesta a glória de Deus. Termina a carta, todos estão comigo e enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. Parece quase João a falar, não é? O amor. Não, porque todo aquele que tem Cristo Jesus tem amor, não é só João. Todos estão comigo, enviam saudações àqueles que nos amam na fé e termina, a graça seja com vocês. Tem sido a forma, com todos vocês, tem sido a forma que temos terminado esta série de mensagens. Cada culto. Eu queria só ler um texto para vocês, Mateus 5,16, que é o devocional amanhã, que nos vai ajudar. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam a sua fé, o seu pensar, as suas emoções, o que você acha, as suas opiniões. É o que diz. Eu sei que os irmãos não estão a ler, há muitos aqui. Alguns sabem de cor. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Como é que o mundo vê o Evangelho em nós, Cristo em nós? Pelas boas obras, que não são para a salvação, mas são resultado da salvação. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Viva uma vida produtiva, de boas obras,
no Evangelho de Cristo Jesus, o mundo verá isso, verá Cristo em si e glorificará a Deus, quer queiram, quer não. Eles vão reconhecer que Cristo verdadeiramente está entre nós. Este é o chamado, esta aplicação direta da carta de Tito e o chamado às nossas vidas. Viver vidas produtivas para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, diante do Senhor vimos cultuar, adorar e pedir que o Senhor possa ser conosco, nos faça entender a palavra, nos faça entender este texto, nos faça aplicar em nossas vidas corretamente a forma de vivermos. Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixes ser improdutivos. Ajuda-nos a avaliar a forma de vivermos diante da sociedade, dos homens, das autoridades, para que o nome do Senhor seja exaltado em nós. Em nome de Jesus, oramos. A graça seja com todos vocês. Podemos sentar.